Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Neste momento, nesta parte da liturgia, é a mais importante. Depois de adorarmos, depois de engrandecermos ao Senhor, é hora de ouvir a sua voz e a sua instrução. É muito importante entendermos que nem sempre a mensagem vem com o intuito de encorajar e passar um cotonete nos seus ouvidos, trazendo tudo aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes temos que ouvir exortação. Principalmente no início dos meses, os meses quando vão se iniciando, nós precisamos ouvir algumas exortações. E textos selecionados na Palavra de Deus são muito importantes para que nós venhamos a receber essa exortação do Senhor, para estarmos atentos com a nossa vida. Assim como cuidamos dos nossos dentes, usamos óculos para proteger os nossos olhos, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é urgentíssima para a salvação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 16 em diante. Livro de Juízes, capítulo 16, do verso 16 em diante. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 16 assim nos diz, verso 16. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou: farei como as outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eis aqui a Tua palavra, eis aqui um trecho, Pai Santo, tão trágico das Escrituras Sagradas, onde um herói da fé, negligente, Pai Santo, vai nos ensinar toda essa situação terribilíssima que ele passou. Pai Santo, ele foi alvo do Teu amor, alvo do Teu perdão, e o Senhor pôde usá-lo no fim de sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos tomar esse ensinamento e essa exortação para a edificação da nossa vida, para não brincarmos com o pecado, para buscarmos uma vida de santificação e consagração, distante, Pai Santo, dos prazeres do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a cada dia estarmos compromissados contigo. E tudo o que fizermos para a glória do Senhor dos Exércitos. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida e os meus sentidos. Eu os consagro à Tua inteira disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Santo Espírito, que os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoe a Remanescente Cristã Filadélfia, Senhor, eu te peço. Abençoe a todos que vão nos assistir pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai. Liberta, Pai Santo, dos grilhões do pecado, Pai.
da opressão do pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Eu já fiz várias mensagens e estudos sobre a vida de Sansão e eu demoraria aqui no mínimo 3 horas para estar explanando todo o ministério de Sansão. Tivemos vários mistérios que assim estão contidos nas passagens e no texto que Samuel escreveu aqui em Juízes acerca deste juiz. Algo interessante que ele destacou muitas páginas e muitos versos para descrever a história de Sansão, pois ambos eram nazireus. Tanto Samuel que escreveu como Sansão eram nazireus de Deus. Nazireu vem da palavra nazir. Nazir significa consagrado, dedicado ao Senhor. E quando contrastamos a vida de Sansão com a vida de Samuel, vemos um contraste um tanto que exacerbado, principalmente no que diz respeito à santidade, ao grau de consagração do nazireado que Samuel viveu, pois também foi nazireu desde nascença. Tanto Ana quanto Samuel fizeram votos de nazireado perpétuo, voto de consagração perpétua, não podia ser cortado os cabelos. Vemos que Sansão era extremamente negligente. Então, é um contraste muito exacerbador, muito extravagante quando contrastamos os dois. Vemos que em ambos os casos eles enfrentam os filisteus e Samuel, com a oração, com a consagração da sua vida, ele invocou o Senhor e o Senhor efetuou com saraivada de trovões o arraial dos filisteus. Sansão infelizmente não pôde efetuar uma obra emancipadora tão forte, tão intensa, efetiva quanto foi a de Samuel. Por quê? Porque viveu uma vida negligente quanto ao seu nazireado e quanto ao propósito emancipador que Deus tinha colocado sobre as mãos de Sansão para realizar. Ele não pôde efetivamente derrotar os filisteus. Vemos que essa tarefa foi retardada e deixada para aquele que haveria de vir da tribo de Judá, que no caso seria o rei Davi, que efetivamente derrotará os filisteus. Quando olhamos para a vida de Sansão, nós vemos que a sua derrocada, a sua decadência, a sua queda está baseada na transgressão do nazireado. Porque vemos que Manoá tinha uma esposa, essa esposa era estéril, não podia ter filhos. E vemos que, diante de toda aquela opressão, visto que há 40 anos os filisteus estavam oprimindo, o povo estava sofrendo na mão dos filisteus, os filisteus tinham o monopólio do ferro, dominavam as armas. Israel, tudo que produzia, principalmente Judá e a tribo de Dan, tinham que ali estar entregando tributos, e os filisteus ameaçavam tomar por completo as terras férteis, o melhor do gado. Israel estava sendo muito oprimido, e a ameaça era tomar, por parte dos filisteus, tomar toda a terra da promessa. Toda a terra da promessa, a terra que Abraão assim peregrinou, e era estabelecida perpetuamente para o povo de Deus, estava em risco e poderia ser tomada pelos filisteus. É nesse momento que Deus usa um vaso pequeno, uma mulher estéril, para que ela pudesse também ter um filho, fruto de ato sexual com Manoá. Ele não nasceu de nascimento virginal, como foi o Senhor Jesus Cristo, mas foi um ato milagroso. Uma mulher pôde ter filhos para dali nascer Sansão. Eu fiz questão antes de cantar, antes de começar essa mensagem, de nós cantarmos na nossa parte litúrgica o último cântico, Quando me sinto fraco, sem poder ver a luz. É interessante que Sansão, quando nasceu, a sua mãe o colocou o nome de Pequeno Solzinho. Sansão significa pequeno solzinho, né? E às vezes, quando estamos passando por dias difíceis, é como se estivéssemos em trevas, sem ver a luz, né? E eu me lembrei desse momento trágico aqui em que Sansão, nos seus últimos estágios de vida, estava cego, porque os filisteus
perfuraram seus olhos e ele não podia mais ver a luz. Mas foi na condição de cego que ele pôde ver uma luz maior. A luz que forneceu seu nascimento milagroso e a luz que lhe restituiu as forças no dia da vingança, ali dentro do templo de Dagon. Algo importante que nós temos que frisar nessa mensagem, como eu disse, são as transgressões de Sansão com relação ao voto nazireu. O voto nazireu, como eu disse, é um voto de consagração, derivado da palavra nazir. E era constituído de 4 cláusulas que assim nos diziam. O nazireu não podia tomar nada que fosse derivado de vide, nada derivado de uva, nada de bebida fermentada de uva. O nazireu não podia tocar em nada que fosse imundo, restos de cadáver, carne imunda, como carne de porco, camarão, assim, alimentação vinculada a isso. Viver vida consagrada. E algo que deveria ser bem exposto era a vida consagrada sem cortar os cabelos. E o voto nazireu poderia ser, de certa forma, provisório, por um período de tempo, e poderia ser perpétuo. No caso de Sansão e no caso de Samuel, o voto nazireu eram perpétuos. Tanto Manoá como a sua mulher, a mãe de Sansão, e o próprio Sansão não poderiam cortar os cabelos perpetuamente. No caso de Ana, a mãe abnegada, que foi Ana, ela fez um voto. E ela disse, se o Senhor me der um filho, não vai passar navalha na cabeça dele, eu vou consagrá-lo como um levita perpétuo para o Senhor. Levita, juiz e sacerdote ao Senhor. E Samuel pôde cumprir o voto ali em consagração e foi grandemente usado por Deus. Foi o último dos juízes. Então grave bem isso na sua mente. Ele não poderia tocar em coisas imundas, restos de cadáver, não poderia beber e nem tocar em nada de vide, né? Teria que viver vida consagrada e não cortar os cabelos. E quando olhamos que estas leis haviam sido impostas para Manoá, sua família, e para Sansão, vemos Sansão, como eu disse, em derrocada, em decadência, transgredir todas as leis do nazireado. E vemos que no capítulo 14 já começa aí o Sansão transgredindo o nazireado. Vemos que no capítulo 14, ele andando em terras pagãs, na terra do inimigo, ele se apaixona por uma mulher, que era uma jovem, que era filha dos seus inimigos. E aí nós vemos a exortação de Manoá, como todo bom pai, que está atento aos relacionamentos e às relações interpessoais de seus filhos, exortar a Sansão que fosse escolher uma filha digna dentre o seu povo, ou seja, uma mulher filho de homem circunciso, ou seja, que tinha pacto com o Deus de Abraão, porque os filisteus não eram circuncidados. O pacto que eles tinham era com o Deus dele, o Deus Dagon. E quando nós colocamos em perspectiva relações interpessoais do povo de Deus com relação às perspectivas do povo do mundo, nós vemos algo também que é assustador. Nós cristãos cremos no que o escritor de Hebreus nos ensinou. Ao homem cabe uma só morte, depois disso vem o juízo. Então nós sabemos que quando dermos o nosso último suspiro de vida, ou nós vamos para o paraíso, ou vamos queimar no Hades e aguardar o dia do juízo final para queimar eternamente no inferno. Essa que é a realidade. Mas, na perspectiva do povo filisteu, como é muito comum em todo o mundo, a base está no gnosticismo, a base está no espiritismo, as pessoas acreditam em reencarnação. Então é terrível para um cristão que acredita no Senhor Jesus Cristo ter relação com uma pessoa que é espírita, porque imagine que o crente está a todo instante se santificando, aguardando a ressurreição, porque o arrebatamento pode vir, né? Pode vir a qualquer instante, estando 2 dormindo, um será levado, o outro deixado. Estando 2 no campo, é inesperada a vinda do Senhor. Estando 2 no campo, um será levado, o outro deixado. O espírita não, ele acredita que ele vai pagar vai expurgar os pecados nessa encarnação, aí ele morre, reencarna na barata, reencarna na planta, reencarna na pedra, e assim vai reencarnando. Eu não quero essa vida, olha, sinceramente,
Já falei isso amigavelmente para vários espíritas. Eu não quero voltar nessa terra maldita nunca mais. Nós, como disse o apóstolo Pedro, nós aguardamos novos céus e nova terra. Então aqui Sansão transgride. No capítulo 14, no livro de Juízes, ele transgride Deuteronômio capítulo 7. A lei de Moisés entrega: não entregará os vossos filhos às filhas dos pagãos. Não entregará as vossas filhas aos filhos dos pagãos. Ó, proibiu a miscigenação, a mistura do povo de Deus com povos que têm outros costumes. Se o homem de Deus quer uma mulher de Deus, ele tem que procurar dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus não existe ninguém perfeito, mas temos que, em santificação, buscar pessoas que estão em santificação dentro da casa de santificação e da adoração, que é a casa do Deus Altíssimo. Amém? Então vemos Sansão já transgredir por aí. E vemos que ali ele faz o pai dele pagar o dote, preparar o casamento. E vemos que lá num dos dias em que ele vai lá levar um presente para sua noiva pagã, ele foi cortar caminho por uma vinha, né? Olha que coisa terrível. Ainda ali no capítulo 14, né? Ele vai cortar caminho pela vinha. O que dizia a lei de Moisés? Na lei do nazireado? Não tocarás, não beberás nada que for produzido de vide. Então, ó, o Sansão negligente, ó, já ia casar com uma noiva pagã, e ele corta caminho pela vinha. Não podia passar ali. Não pode passar pela vinha. Então Deus envia um leão. Dá-se a entender que Deus envia um leão para atacá-lo, para que ele não passasse ali pela vinha. E vemos que o Espírito de Deus se apodera dele, e ele ali rasga o leão, pela boca do leão, ele rasga o leão ao meio. Veja que livramento, mas também veja a exortação do Senhor. Veja, de certa forma, Sansão, deixa de ser negligente, dá a volta maior, mas não passe por meio da vinha. Não desobedeça a minha palavra. Por que muitas pessoas colhem consequências terríveis para a vida? Por desobedecer a palavra de Deus. Não adianta, os nossos pecados sempre nos encontrarão. Às vezes passa um mês, 2, 3, 1 ano, 10 anos. Os nossos pecados sempre vão nos encontrar. Falhas cometidas lá atrás, uma palavra pequena, às vezes a gente não sabe nem do organismo da pessoa, por palavras que a gente fala, e aquilo gerou algo terrível com o passar dos anos, na vida, na mente de uma pessoa, na mente de uma criança. É um negócio complicado lidar com as pessoas e muitas vezes lidar com o pecado. Não podemos ter pecados de estimação. Devemos obedecer a palavra. Quando o nosso Deus nos exorta acerca de certas práticas, de certas atitudes, você pode ter uma certeza. Não é porque o nosso Deus é um ditador nazi-fascista. Não, é porque Ele, sabendo de todas as coisas, conhecendo o nosso organismo, Ele sabe do desdobramento. Como vai ocorrer e como isso será terrível para a tua vida. Melhor é obedecer do que sacrificar. Veja que coisa terrível, né? Sansão tinha esse dom lindíssimo, o dom do poder do Espírito Santo, que lhe conferia uma super força e também, sem dúvida nenhuma, um revestimento. Ele seria o grande libertador. Como eu disse, que ele deveria antecipar aquilo que Davi faria alguns anos mais à frente. Ele haveria de derrotar os filisteus. Um homem. Veja como nosso Deus é poderoso. Né? Nosso Deus usa o vaso fraco, pequeno, aquilo que o mundo diz que não é, que não tem. Os danitas naquela época, a tribo de Dan, não tinham nem armas de ferro, armas de aço para poder lutar contra os filisteus, que tinham o monopólio das armas. Deus ia usar um homem só, com uma super força, para libertar, emancipar o povo de Deus. Mas veja como Sansão é negligente. Entendendo que temos que obedecer a palavra de Deus e entender o propósito de Deus com a nossa obediência, nós vamos entender muito bem isso, que o Senhor, Ele quer nos usar em grandes obras, em grandes tarefas, nos colocar em locais mais elevados, conforme o nosso grau de obediência. Mas nas várias oportunidades que são oferecidas a Sansão, nós vemos toda a sua negligência. E isso vai lhe acarretar coisas terríveis.
Veja que na festa de casamento, Sansão participava com os pagãos filisteus. E as festas dos filisteus eram sempre irrigadas a vinho. Eles cultuavam diversas abominações idolátricas. Dagon, as festas de Dagon eram irrigadas a vinho e a bebida fermentada. A festa de casamento de Sansão, com certeza, foi irrigada a vinho. E Sansão bebeu vinho, transgrediu a lei de Moisés. Vemos algo interessante que ainda na sua festa de casamento, pois o casamento não era rápido que nem os casamentos de hoje, né? O padre tem pressa ali de fazer o casamento, aí já sai uma noiva, já entra outra noiva. Não, os casamentos duravam 7 dias, né? E vemos que Sansão, indo visitar a sua noiva, ele passa pelo mesmo lugar, novamente ele passa pela vinha. Ele passa pela vinha, ali ele encontra o cadáver do leão que ele havia matado. E ele observou que sobre o cadáver havia mel. Olha que coisa interessante. Você já viu abelhas fazerem colmeia em resto de cadáver? Um dos insetos mais bonitinhos que a gente vê na natureza são abelhas, né? A gente morre de medo de aranha, né? A aranha é um bicho, um inseto horrível, né? Mas a abelha é um inseto assim, que a gente vê bonitinho, símbolo de trabalho, né? Que nos ensina, né? Olha para as formigas, olha para os insetos, Salomão nos diz para que a gente se estimule a trabalhar, né? Vai ter com as formigas preguiçoso, né? Então não é comum abelhas fazerem ali a sua labuta da construção do mel, da produção do mel em resto de cadáver. Mais uma tentação colocada pelo inimigo. Abelhas fizeram mel na carcaça de um leão morto. Sansão toma daquele mel e come. Ele toma daquele favo de mel e oferece para o seu pai e para sua mãe. Qual era a segunda cláusula da lei do nazireado? Não tocarás em resto de cadáver. Veja que como Sansão era negligente, a mãe dele e o pai também tinham voto nazireu. Os pais tinham voto nazireu, não podiam comer nada, tocar em nada que fosse de cadáver, coisa imunda. E ele faz o pai e a mãe, inocentemente, provarem do mel que estava sobre o cadáver. O diabo estava laçando Sansão gradativamente e ele não se apercebe do que o diabo está fazendo com a vida dele. O que a gente entende sobre isso aqui, né? Mel sobre a carcaça de cadáver. Nós vivemos num mundo relativista onde a verdade plena e absoluta que nós cristãos temos e que está consolidada, concretizada, afirmada na palavra de Deus, a verdade plena e absoluta da palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma verdade plena e absoluta. O Senhor Jesus é o Criador e sustentador do universo. Só que quando você afirma estas verdades plenas e absolutas que eu acabei de dizer, vemos que o mundo relativista, através dos seus ismos, das suas filosofias, das suas religiões, vão afirmar outras verdades. E através dos meios de comunicação, da indústria do entretenimento, do mercado editorial, eles vão distorcer a verdade. Vão distorcer a verdade igualzinho o diabo, que é o primeiro gnóstico lá, fez com a Eva. Não, Eva, não vai morrer não. Deus não quer que você seja como ele, ó. Você não quer ser como Deus? Você não quer ficar por cima do teu marido, ó? Deus colocou o teu marido para dominar por você. Seja a primeira feminista. Como fruta, Eva. Como que você vai dominar sobre ele? Né? Olha que coisa interessante, né? Você vai dominar sobre o teu marido. O que é isso, mulher, ficar por baixo? Que coisa nenhuma. Não, ele é cabeça? Não, é o coração que tem que dominar a cabeça. Conseguiu inserir o feminismo na mente é a Lilith mesmo, o capeta, a serpente. Inseriu isso na mente da Eva, e a Eva transgrediu a ordem do Senhor. Se comer do fruto da ciência do bem e do mal, certamente morrerá. Veja que na hora que Deus está desferindo o juízo contra o homem, contra a mulher, ele fala para a mulher, não adianta, ele vai te dominar. Você é vaso mais fraco, eu criei você para o homem, não a mulher, o homem para a mulher para o homem. Vaso mais fraco é a mulher. Não que a mulher tem que ser escrava, a mulher não é para ser escrava,
mas ela foi feita para o homem, tanto é que ela foi tirada do homem. Né? Então são verdades relativas. E o mundo está cheio disso, isso é ensinado, propagado, repetido 1000 vezes e tem ganhado as massas. Não adianta tentar nos mudar, relativizar e mudar a realidade do que é comprovado. Né? Veja que coisa ridícula aquela jogadora de vôlei, né? É tanto transhumanismo, transgênero, tanta coisa de doido. Parece que abrir as portas do hospício. Né? Um jogador de vôlei da minha altura, eu tenho 2 metros de altura, para quem não sabe aí do outro lado do YouTube. Um jogador de vôlei de 2 metros de altura, com as costas largas, tem as costas mais largas que a minha, jogando vôlei junto com mulher lá. O cara dá uma cortada fulminante, ele pula mais alto que as meninas e dá uma cortada fulminante lá, e o time dele está invicto. Por quê? Um homem que acredita que ele é mulher, baseado nessa porcaria dessa ideologia de gênero que não tem base científica. Que o cara se acha uma mulher. Coisa terrível, né? E o outro lá, lutando boxe, lutando MMA com as mulheres. Ele derruba as mulheres no 2º round. Que coisa ridícula. E outro levantador de peso, competindo, levantando peso junto com mulheres. São verdades relativas. É o relativismo, o subjetivismo, interpretações particulares da realidade. E fica com aquela besteira, vamos abrir para o debate. Que debate o quê? Quer propagar mentira? Ensinar mentira? Vocês são filhos do diabo, como o Senhor Jesus Cristo disse. Filhos do diabo, propagadores da mentira. Não relativize a palavra de Deus. Então o que o diabo faz no entretenimento? Ele faz o adultério ser legal. Pode ver que o adultério é divertido na novela. Pode ver que na novela o ato sexual antes do casamento também é divertido. O Malhação lá mostra que é muito legal. Né? Veja se o sindicato gay da Bahia mostra as consequências do sexo anal. Veja se ele mostra, o sindicato de lésbicas aqui de São Paulo, mostra as consequências da prática que essas mulheres praticam do câncer na língua e na garganta, das doenças assim adquiridas. Não mostra a consequência. Não mostra a consequência do pecado, mas relativiza os padrões morais para fomentar a agenda do diabo, a implantação da agenda do diabo na sociedade. Os entretenimentos, mercado editorial, as universidades, as instituições de ensino estão com essa agenda satânica. Nós não podemos ser como Sansão, né? O diabo passa o mel em cima da coisa podre, é resto de cadáver. Aí o diabo passa o mel, aí fica bonito, né? E as pessoas negligentemente vão comendo essa coisa podre. E acham, tô comendo do bom e do melhor. Eu faço o que eu quero. Sai que nem Sansão, balançando o ombrinho, ó. Faço o que eu quero. Sou livre. É a lei do telema do Aleister Crowley, né? Eu faço o que tu queres, há de ser tudo da lei. Liberdade sendo confundida com libertinagem. Comendo o resto de cadáver. O diabo passa mel na coisa podre, na coisa fedendo e dá para o povo comer na televisão. O povo come e acha que está comendo mel, mas está comendo o resto de cadáver. Está comendo, já viu larva de mosca? Né, no cadáver? Uma vez eu tive que limpar uma pomba morta lá do meu telhado. Que coisa podre e fedida. É assim que o diabo faz. Pega um cadáver semelhante a isso, passa mel e as pessoas comem. Não é? Coisa terrível. Veja no capítulo 15, mais uma derrocada de Sansão. Sansão derrota 1000 homens com a queixada de um jumento. Derrota 1000 homens com a queixada de um jumento. Veja a primeira arma que Sansão achou para derrotar 1000 homens. Pegou a queixada do jumento. Ó, pegou o resto de cadáver de novo, ó. Pegou a queixada do jumento e feriu 1000 homens. Veja como o poder de Deus estava usando Sansão, mesmo ele, sendo ele um pecador impenitente. E isso é o que muitas vezes se conflagra sobre a vida de muitas pessoas. Estão na prática do pecado, continuam usando o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor Jesus Cristo tem efeito. Digo isso, eu não vou estar citando nomes aqui, mas eu conheci um presbítero, um pastor auxiliar, que ele expulsava demônio.
E ele estava em adultério com a obreira da igreja. Quantas vezes eu não fui num culto de sexta-feira lá e eu vi ele expulsando o demônio, fazia toda aquela exibição de força e autoridade sobre os demônios, e o cara estava em adultério, né? Interessante isso. Vamos provar isso pela palavra de Deus? Porque quem está libertando não é o cara que está em pecado, é o nome do Senhor Jesus que tem poder. O Espírito da verdade dá cumprimento ao nome do Senhor. O Espírito Santo vem dar glória àquele que tem todo o poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Vem dar honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 7 nos diz claramente: Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, ensinamos a Tua palavra, realizamos milagres, sinais e prodígios. Apartai-vos de mim, eu não os conheço. Então o fato de estar sendo usado pelo Espírito Santo não indica que sejam cheios do Espírito Santo. Estão sendo usados pelo Espírito Santo, mas não são cheios, não têm a virtude do caráter do Senhor Jesus Cristo em seus caráteres. Então é uma grande diferença. E aqui no capítulo 16, para nós encurtarmos a mensagem, veja no capítulo 16, verso 1. Certo dia Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, a quem chamou, passou a noite. Logo correu a notícia que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Olha Sansão novamente aqui. Está no fim da sua derrocada, né? Na faixa de Gaza, na região do inimigo. Na região do inimigo. É terrível como existem pessoas que querem brincar na beira do abismo, né? Certa vez um senhor ia contratar um condutor para a sua carruagem. E ele queria contratar um condutor que fosse um exímio, um bom condutor. E aí usou como teste um local onde havia um grande abismo, um grande penhasco. E vieram ali 3 candidatos. E o primeiro, ali, se orgulhando de ser um bom condutor de carruagem, ali diante do questionamento do seu senhor, o senhor perguntou: e aí, você é o primeiro candidato, você está vendo aquele penhasco ali, aquele abismo? Profundo, não é? Sim, meu senhor, profundo. A quantos metros você passa de distância com a minha carruagem sem deixá-la cair no abismo? É fácil. A 1 metro de distância eu passo ali com a sua carruagem e ela não cai. Não, senhor, muito bem. Aí vem o segundo candidato. E você ouviu a pergunta, né? Está vendo aquele abismo lá? A quantos metros você passa de distância daquele abismo sem permitir que a minha carruagem caia no abismo? Minha carruagem é muito preciosa. É muito preciosa. Ele passa 1 metro, eu passo a meio metro e a tua carruagem não cai no Senhor. Tá. O terceiro, ouvindo os 2 candidatos, na hora que foi questionado: meu Senhor, sabendo da preciosidade da tua carruagem, daquele abismo ali, eu jamais passaria perto. Então aqui nós aprendemos uma grande lição. Nós somos preciosos. Nós somos, como o apóstolo Paulo diz, tendo esse tesouro precioso em vaso de barro. Nós somos de barro, mas temos a preciosidade do Espírito Santo dentro de nós. Nós não podemos ficar brincando na região do inimigo, ficar brincando lá na faixa de Gaza. Você já viu o que é a faixa de Gaza hoje? Está cheio lá de extremista islâmico tentando destruir Israel, proferindo ódio, né? Coisa terrível. Onde é que Sansão está brincando? Lá na faixa de Gaza, junto com os inimigos, dormindo com prostitutas, se embriagando com prostituta e negligenciando o compromisso do voto nazireado, negligenciando o seu juridicado, pois ele foi levantado para ser um emancipador, um libertador. Mas onde ele estava? Com prostitutas na faixa de Gaza. Reflita a região onde você está. E o inimigo, ao derredor, vigiando, esperando a oportunidade. Quando ele sair de lá de manhã, a gente mata ele. Veja que ele está esperando, os inimigos estão ali buscando a ocasião. E aí vemos que Sansão se levanta à meia-noite,
aí ele percebe que ele está sendo vigiado, ele levanta nervosinho. Aí ele faz uma exibição de força, né? Arranca as folhas do portão lá e transporta quilômetros de distância da região ali de Gaza, até Hebron. Da região do inimigo até a região do povo dele, que era uma cidade dos judeus, Hebron. Veja que exibição de força. É muito comum nos dias de hoje a gente ver isso, né? Pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo fazer exibição de força na TV. Você já viu isso, né? Exibição de força. Já viu minha força? Quer ver minha força aí, Filisteu? Quer ver como eu sou forte? Né? Arranca as folhas do portão, usando o poder de Deus para fazer exibição de força, exaltação de ego, exaltação do nome, né? Construções nababescas para exaltar a minha capacidade de engendrar, de construir, de ser um mega empresário da fé. São exibições de força, né? E o show da fé que envolve, muitas vezes, humilhar pessoas que estão sob o controle de demônio, pessoas possessas. Algo terrível, né? Jesus Cristo não conversava muito com o demônio, não. Cala a boca e sai. Cala a boca e sai. Vemos que Deus, o Senhor Jesus Cristo só conversava com o demônio quando ele queria instruir os seus discípulos acerca de algo. Com o demônio não se conversa, porque eles são filhos do pai da mentira, que é o diabo, que mente desde o princípio. Exibição de força. Deus não se agrada disso. Sansão fazia exibição de força, era egoísta, né? E aí vemos que ele se envolve com a Dalila. Veja como Sansão tinha uma atração por mulheres pagãs. O nosso Deus nunca ia ser pego de surpresa. Ele sabia muito bem quem seria Sansão. Como ele conhece o nosso coração, ele sabe o dia de amanhã. E ele sabia que aqui o seu envolvimento com Dalila seria a sua derrocada. Mas depois desta queda, Sansão seria um novo homem. Vemos que Sansão se envolve com Dalila e Dalila ali faz uma aliança com os príncipes dos filisteus. Cada um deles vem com uma porção de ouro, de prata, ao ponto de resultar 13 quilos de prata, 1.100 ciclos de prata, peças de prata, e ela vai se empenhar, com este prêmio a receber, ela vai se empenhar todos os dias para tentar seduzir Sansão. Veja que por 3 vezes Sansão mente, omite o segredo da sua força. Já vimos que nos capítulos passados ele transgrediu todas as cláusulas do voto nazireado. Ele só tinha ainda os cabelos longos. Porque quando ele estava aqui na casa de Dalila, e todas as vezes que ele permitia ser amarrado com cordas, com tiras de couro, na primeira vez foi com tiras de couro, na segunda vez com cordas novas, ele estava completamente de porre, embriagado, transgredindo a lei do nazireado. Você pode ver aí que para amarrar uma mulher não tem condição. Talvez Sansão fosse alto, forte, né, dormindo no colo dela. Como é que ela ia amarrar o Sansão? Então ele estava de porre dormindo no colo dela ali. Ela chamava homens para amarrar e o cara não acordava, de tão cego e dormindo como estava, né? Vamos fazer uma ponte lá em Efésios, né? Levanta tu que dormes, ó. Tá enxergando, mas não está vendo. Está dormindo. E está dormindo sono pesado e não acorda espiritualmente. Então, ele omite por 3 vezes. Na terceira vez é algo incrível. Sansão respondeu: se você tecer 7 tranças, no versículo no 13, no 16:13. Se você tecer as 7 tranças do meu cabelo num pano do seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Veja que ele está se aproximando do segredo. Ele falou em cabelos, coisa que ele tinha omitido até agora. Então vemos que na hora que ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, vão te atacar. Ele levanta-se rapidamente e arranca o pino. É um instrumento, o tear era um instrumento, o tear primitivo era um instrumento que tinha 2 colunas e um pino que segurava para que o tecido fosse entrelaçado. Ele levanta rapidamente e arranca o pino, né? E aí ela já começa a perceber as suas fraquezas, né? E aí ela começa a importuná-lo, como diz o versículo 16. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação até não suportar mais.
Coisa terrível, né? Pena que ele não leu os escritos de Salomão. Salomão entendia muito do que é uma mulher que fica provocando, usando o sexo como moeda de troca e controlando e manipulando uma pessoa apaixonada. Sansão embriagado, apaixonado e submetido, né? Feria 1000 homens, matou 30 ascalonitas, mas era uma formiga perto de uma mulher dominante e que o submetia, né? Ele era um vassalo, né? Então vemos que por fim no versículo 17 ele conta o segredo. Depois de tanto importuná-lo, né? Aí ele acaba contando que ele era um nazireu e que seu cabelo nunca havia sido cortado. E aí vemos que Dalila descobriu o segredo da força de Sansão. Tanto é que ela avisa, manda o servo avisar os príncipes: ó, tragam o meu prêmio porque eu descobri o coração dele. Ele me contou todo o seu coração e quando vocês vierem é para realmente conquistá-lo, para dominá-lo e ele vai ser amarrado. Algo interessante aqui que eu levanto uma suposição: quando Sansão se casa a primeira vez e a moça é entregue ao padrinho e por conta disso Sansão ateia fogo a seara dos filisteus, aí os filisteus ficam com raiva e vão e tacam fogo na primeira noiva de Sansão. Tacam fogo na noiva e no pai destrói a herança daquela família de pagãos, os filisteus. É bem provável que Dalila também possa ter recebido esse tipo de ameaça. Ó, ele está apaixonado por você. Os nossos espiões já descobriram isso. Se você não descobrir a força, o segredo dele, a gente vai tacar fogo em você também. Eles já haviam tacado fogo na primeira noiva. Nada impediria de tacar fogo nela também. Mas uma coisa bem certa, né? Ela poderia ter optado. E a palavra de Deus nos fala isso claramente, né? Se nós temos que optar pelas coisas de Deus, é preferível que morramos glorificando ao Senhor Jesus do que agindo politicamente correto para agradar o sistema. Você vai agir politicamente para agradar o sistema, você vai agradar o sistema e o sistema não pode te salvar. O sistema vai te condenar. Amém? Então veja aqui que Sansão conta o segredo da sua força. E com certeza novamente ele foi embriagado e dormiu em seu colo. E ali os homens vieram e cortaram os seus cabelos. Sansão estava tão acostumado a pecar e achar que o Espírito Santo sempre viria ao seu encontro, que foi terrível. Ele já estava amarrado e sem os cabelos e ele pensou: sairei novamente e me libertarei. Aí tentou sair e não conseguiu. Só que os filisteus já foram espertos, né? Começaram a oprimi-lo ali amarrado, né? Já direto lhe furaram os 2 olhos. Veja a esperteza do inimigo. Vai que a força dele volte, ele vai dar murro às cegas. Não vai saber em quem acertar, vai estar cego. E aí veja o que o inimigo faz. Capturaram ele, furaram os olhos, capturaram ele, colocaram cadeia de bronze, o amarraram com corrente de bronze e obrigaram a moer cereais na prisão. Geralmente esse trabalho de moer na prisão era trabalho de burro. Geralmente trabalho de mulher. Mulher moía as pedras com pedras pequenas, né? Moíam certos grãos mais pequenos, né? Então geralmente se humilhava, né? Se visse um homem fazendo trabalho com pedra pequena, aê, mulherzinha, mariquinha. Não, colocaram uma grande pedra de moinho que era movida por um burro. Então Sansão aqui sofre uma dupla humilhação. Falo isso com base em Juízes, na rebelião de Abimeleque, né? De Abimeleque, quando uma mulher atirou uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e rachou o crânio dele, né? Então veja bem o que o inimigo faz, né? O inimigo fura, cega os olhos, né? Ele amarra e depois que ele amarra bem amarrado, ele começa a humilhar, né? Furou os olhos na cegueira espiritual, depois deixou bem amarrado, viciado, reincidente na prática do pecado e depois oprime. Fazendo trabalho de burro, fazendo trabalho de mulherzinha, mariquinha. É isso que o diabo faz, né? Veja o caso do Neymar aí na televisão, né? Olha as consequências do pecado. Assassina a reputação, destruiu os contratos do garoto, né? Numa época em que as leis politicamente corretas em proteção da mulher, né? Vai ficar difícil para as mulheres arrumarem casamento, hein?
Quanto mais se constroem leis de proteção à mulher, qual é o homem que vai querer casar com uma mulher que está empoderada? Né? Complicado, fica difícil. Nenhum homem que tem posses vai querer, poxa, vou casar e vai que essa mulher me divorcie daqui a 2 anos, eu vou perder tudo que eu conquistei? Muito cuidado com leis que protegem muito a mulher, né? Foi criada a Lei Maria da Penha para todas as mulheres que sofressem agressões de homens, né? Mas de repente vem um homem e diz assim, eu me sinto mulher, aí senta o sarrafo na mulher, aí diante do juiz ele fala, não, eu sou biologicamente homem, mas eu me sinto mulher. Aí a Lei da Maria da Penha perde o seu valor. Comecem a pensar isso, mulheres, vocês estão sendo enganadas pela Rede Globo, ela vai tomar os seus direitos, vai. Muito cuidado para não ser enganado. Sansão foi enganado pelo sistema, enganado pelos seus desejos. O que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, concupiscência da carne, soberba da vida, o amor do Pai não está nele. Estejamos atentos, irmãos. A nossa vida é uma só. E vemos que Sansão estava ali sendo oprimido. E foi sendo levado, e vemos que o cabelo dele começou a crescer de novo. Com certeza os seus cabelos crescendo com o seu coração, o seu sentimento de arrependimento. Arrependimento diante do Senhor. E com certeza ali fazendo aquele trabalho de burro, movendo aquela pedra, ele pensava nas oportunidades perdidas. Pensou no chamado que Deus tinha para a sua vida. Na linda família que ele poderia ter construído, na sua descendência, ser um grande nome, como o nome de Davi em Israel. Uma tribo pequena como era a tribo de Dan, ia ser afamada em Israel. Ele perdeu todas as oportunidades. E vemos aí o diabo festejando, os inimigos de Israel festejando dentro do templo do demônio, do Deus do trigo, do Deus metade homem, metade peixe, Dagon, né? E nós vemos que o povo grita, traga Sansão no templo, vamos humilhá-lo mais ainda. Ele já está cego, fazendo trabalho de mariquinha, de burro, e agora vamos humilhá-lo dentro da casa do diabo. Olha só. E aí Sansão com certeza foi muito humilhado. Segundo o teólogo doutor Marcelo Gomes, é bem provável que Sansão sofreu até abuso sexual, porque era muito comum no culto ao Dagon, mulheres lésbicas se inflamarem e homens também praticarem abominação. Então Sansão sofreu muita humilhação. E é nessa hora que ele invoca o Goel. Goel significa o vingador de sangue. Depois de tanta humilhação dentro daquele tempo, ele pede, Senhor, eu peço força mais uma vez, restitua a minha força para vingar não um olho só, mas os meus 2 olhos. Eu clamo o vingador de sangue, a lei do Goel, do Goelim, do vingador de sangue. Ele invoca o vingador de sangue. E ali apoiado sobre aquelas 2 colunas principais, com certeza aqui eu vejo no plano espiritual. Ele invocou o Goelim e veio uma legião de anjos para derrotar aquela capetada. Desde o cabeça do Baal a todos os demônios inflamadores que estavam ali. Ninguém saiu do templo. Ninguém saiu do templo. 3.000 pessoas morreram quando 2 colunas foram derrubadas. 3.000 pessoas. Sansão pode ser chamado também um tipo do Senhor Jesus Cristo, porque na sua morte ele derrotou aquele que tinha o império da morte. Ou seja, ali no seu último instante de vida, ele conseguiu exercer em obediência, em contrição, em devoção, o chamado de Deus e derrotou o inimigo do seu povo. Derrotou os generais, os príncipes, e foi difícil os filisteus se levantarem, se reorganizarem depois de uma perda tão terrível quanto essa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos